Na explicação da atividade conclusiva bimestral de matemática, na primeira questão, vocês vão compare as representações e responda as perguntas. Na letra A, nós temos aqui, né, 2 décimos, nós temos 10 quadradinhos, foram pintados 2 na representação, então eu tenho 2 décimos. Então, eu vou transformar ele em números decimais, com 0,2. Aqui, dos 10, que é o inteiro, foram pintados 1. Então, ficou 1 décimo. Transformando ele em números decimais, ficou 0,1. Qual desses dois são maiores? É o 0,2 ou o 0,1? Letra B. Nós temos 10 também, né? Foram pintados 5. 5 sobre 10 e transformar em números decimais, 0,5. De 10 foram pintados 7, então ficou 7 sobre 10 nos números, na modo fração. Aqui são fração. Nós temos aqui 0,7. C. De 10 quadradinhos foram pintados 1. 1 décimo, que é 0,1. 10 quadradinhos foram pintados 10, que é o inteiro, né? 10 sobre 10 é 1. Desse aqui, qual é o maior? É o 0,1 ou 1, né? Aqui nós estamos, qual é o maior número? O 0,2 ou o 0,1? B, qual é o maior número? O 0,5 ou o 0,7? C, qual é o maior número? É o 0,1 ou 1? Na segunda questão, quantos décimos faltam para completar um inteiro? Né? Complete as operações. Aqui tem um 8 pintado, mais quanto falta pintar para dar um inteiro? Né? Quanto é que falta para dar um inteiro? B, 0,7 mais igual a 1 inteiro. C, 0,4 mais igual a 1. Quanto falta para chegar a um inteiro? 0,5 mais 1. Observem os desenhos, né, para facilitar. Marque o X, aqui é a terceira questão. Marque um X na escrita correta dos números. A, 18 centésimos. Aqui eu tenho 0,018, 18 reais e 0,18. C, 66 inteiros e 6 décimos. Na letra C, 76 inteiros e 6 décimos. 66,6, 66,606 ou 66,66. Na quarta questão, vocês vão armar e efetuar as operações. Nós temos aí adição, subtração e multiplicação. O que é que vocês vão fazer na adição? Vocês vão armar a continha, vírgula abaixo de vírgula, né? Monta a continha aqui e faz a adição. Tem o 9,62 mais 14,3. 1,32, 132, aliás, 64 mais 29,4. Caso precise acrescentar o zero, vocês podem colocar, viu? Caso precise. Aqui na subtração, 0,362 menos 0,104, aliás. 2, aqui eu vou precisar acrescentar, sim, o zero, certo? E quando eu for fazer a minha subtração, eu vou pedir emprestado, viu, gente? Quando o zero for em cima, eu peço emprestado. Agora, quando eu for fazer a minha subtração e ele estiver embaixo, não. Então, eu tenho 2 menos 1,896. Na multiplicação, 3 vezes 2,5. Aqui eu posso fazer com o número 3 em cima, como eu posso fazer 2 vezes 5 vezes 3, certo? 41 vezes 3,7. Não esqueça de colocar as vírgulas, certo, gente?
Na multiplicação, a vírgula só é colocada quando você soma nessa daqui, né? E aqui, terminou o resultado, já coloca a vírgula. Quinta questão. A Aline foi à papelaria comprar alguns materiais escolar, né? Alguns materiais escolares. Ela pagou com a cédula de R$100. Quanto ela recebeu em troco? Né? O caderno custava 15,30, né? R$15,30. O lápis, R$1,20. A borracha, 70 centavos. A caneta, R$3,60. Aqui eu vou fazer a soma dos valores, desses valores aqui. Vou fazer a soma. E o resultado desses valores eu vou diminuir por 100. Diminuir por 100. E aqui eu vou colocar o resultado. A Aline recebeu quanto de troco? Sexta questão. Na sexta questão, nós vamos aqui ligar os valores correspondentes, né? É multiplicado por 100, por 10 ou por 1000. Por 10 é só uma casa decimal, né? Que eu tenho que deslocar. Por 100, duas casas decimal. Por 1000, 3 casas decimais. Aqui, 3,38. A vírgula foi deslocada quantas casas decimais? Igual a 438. 0,418 igual a 418. Quantas vezes a vírgula foi deslocada? 3,79. 37,9. Quantas vezes a vírgula foi deslocada? 0,002 vezes 0,02. Quantos a vírgula foi deslocada? 5,18, 5.180. 6,48 é igual a 648. Aí vocês vão observar quantas casas decimais esse número foi deslocado. Aí vocês ligam se foi por 10, multiplicou por 10, por 100 ou por 1000. Sétima questão. Relacione as adições da primeira coluna com o resultado. Vocês vão somar, né, 0,3 mais 2 e vão procurar o resultado aqui. E vai relacionar. B, 5,4 mais 3. C, 20,04 mais 0,03. D, 12,06 mais 1. E, 6,43 mais 0,02. Né? Então, vocês somam e o resultado está aqui do lado. Né? Eu sumei aqui 0,3 mais 2. Quanto é que vai dar? Aí você vai e coloca a letrinha. Na oitava questão, vocês vão resolver os problemas. Oitava, nona e a décima vão resolver os problemas de divisão. Na 8 diz assim: Suzane cortou uma fita de 13 metros em 4 partes iguais. Qual é o tamanho de cada fita? Né? Aí é 13 dividido por 4. Você vai montar a continha aqui, né? O 13 dividido por 4, monta a continha e vai fazer a divisão. Tia Leidvânia, ela aqui vai ser números decimais. É para fazer com números decimais. Ah, mas teve um resto aqui. Se der para fazer a divisão, faz a divisão até dar o resultado exato. Roger quer dividir 45 quilogramas de farinha em 2 sacos. Quantos gramas terá cada saco, né? Mesmo jeito, você vai pegar o 45 e vai dividir por 2, né? 45 dividido por 2. Do mesmo jeito, faz a divisão, né? Aqui vai dar números decimais. Na 10ª questão, Arnaldo quer comprar um tênis no valor de R$ 123,64 em 4 vezes fixa. Calcule o valor de cada prestação. Nessa aqui, vocês vão fazer a divisão de 100. Quando vocês for para a divisão, não precisa colocar vírgula, né? 123
464 dividido por 400. Mas por quê, tia Leivane? Por conta das casas decimais. Lembra que a gente estudou das casas decimais? Então, a gente vai ter que acrescentar 2 zeros aqui, certo? Então, vocês vão fazer 123, né? 0,64 vezes 400. Quando passar para cá, a vírgula desaparece, certo? Vai ficar 12.364. Lembre-se da vírgula, né? Prestem atenção, gente, direitinho. Faça os cálculos, não deixe de fazer os cálculos. Se tá pedindo para fazer os cálculos, faça os cálculos, tá certo? Então, aqui, ó, o valor da prestação, vocês vão colocar aqui o valor da prestação e o resultado da sua divisão, vocês vão fazer aqui, tá certo? Na 10ª questão, algumas pessoas que já receberam a prova, prestem atenção na 10ª questão. Explicação da atividade conclusiva de ciências. Na primeira questão, vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. No parênteses, 1, habitat, 2, ecossistema, 3, ecologia, 4, fatores bióticos, 5, fatores abióticos. São os que compreendem os fatores físicos não vivos. São todos os seres vivos que vivem no ecossistema. É o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos e abióticos. É aonde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Segunda questão. Na segunda questão, vocês vão completar as frases, né, com as palavras do quadro. Lugar, umidade, elementos, relacionam, ecossistema, diferentes, equilíbrio, vida e garantia. Observe que quando vocês for responder, vocês prestem atenção em colocar as palavras que se adequam melhor à frase, né, que dá sentido à frase. Depois de observar diferentes, podemos perceber que em cada um há a presença de físicos, como calor, é o conjunto de elementos que se mantendo o equilíbrio do B, a importância de ecossistemas e a manutenção do necessário para a existência da vida. Na terceira questão, vocês vão colocar verdadeiro ou falso nas alternativas. A característica principal de um deserto é a enchente, né? Com isso, todos os animais são as plantas que vivem, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. O ecossistema aquático são os recifes de corais, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade da água, luz solar e à temperatura. Podemos perceber a existência de diversos elementos não vivos, como peixe, vegetais e pássaros, e de elementos vivos, como a água, luz, solo, pedra, que relaciona entre si. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como berçário natural, tanto para as espécies características desse ambiente, quanto para os animais que migram para ele. Na quarta questão, vocês vão ligar corretamente. Temos aí decompositores, produtores e consumidores. Seres vivos que produzem seu próprio alimento. Quem é que produz o seu próprio alimento? É o decompositores, os produtores ou consumidores? Animais que se alimentam de outros animais. É decompositores, produtores ou consumidores? Animais que se alimentam de matéria orgânica. É decompositores, produtores ou consumidores? O pessoal que já pegou a prova
Na quarta questão, por gentileza, faça a correção, tá certo? Da quarta questão, porque foi repetida. Quinta questão. Na quinta questão, vocês lêem atentamente a informação, né? Sobre informação abaixo para responder as questões. Um gafanhoto pousa numa folha em busca de alimento, mas a qualquer momento pode chegar um pássaro que também verá no gafanhoto uma opção para seu almoço. Daqui a pouco aparece um gato que pode transformar o pássaro na sua refeição, e assim se dá o ciclo da vida. Afinal, todos os seres vivos precisam se alimentar. Na quinta questão, vocês vão observar aí a informação acima, né? E podemos assinalar como verdadeiras as seguintes afirmativas. Todos os seres vivos precisam se alimentar? Somente os animais, aliás, precisam de se alimentar? O gato participa dessa cadeia ocupando a posição dos herbívoros. O gafanhoto ocupa a posição do nível trófico 2, porque ele é um herbívoro dessa cadeia. Sexta questão, vocês vão representar no retângulo abaixo a cadeia alimentar, descrita nas informações. Destaque que é no texto, né? Vocês vão observar o texto para ver, né? Nós temos o gafanhoto, temos a folha, o pássaro, o gato, né? Então, vocês vão observar para fazer a cadeia alimentar na sexta questão. Mas eu não sei desenhar, pois escreva, né? Escreve o nome, né? Gafanhoto, escreve e vai colocando a setinha formando a cadeia alimentar. Sétima questão. No quadro abaixo, você vai encontrar figuras de cadeia alimentar, né? Vocês têm aqui a figura, nós temos aqui os animais, né? Aqui nós temos o vegetal e o decompositor, né? Decompositor. Nós vamos ter os vegetais e os consumidores, certo? Então, na letra A, qual é o vegetal? Quais são os consumidores e quais são os decompositores? Oitava, o Pantanal localiza-se em 3 países da América do Sul: Brasil, Bolívia e Paraguai, Brasil, Venezuela e Rio de Janeiro, Japão, São Paulo e Estados Unidos. Nona, como é o clima do Pantanal? Frio, quente e alagado? No verão, o clima é quente e úmido, e no inverno, frio e seco? Tropical, úmido, frio no verão? A 10ª questão, né? Aliás, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. A, biodiversidade. B, flora. C, fauna. D, bioma. E, floresta amazônica. F, Pantanal. E G, caatinga. É um ambiente caracterizado por alagamentos periódicos. É um dos maiores florestas equatorial do mundo. É o ecossistema mais ameaçado do mundo. É o conjunto de diferentes ecossistemas. É a variedade de espécies de plantas, animais, fungo, micro-organismos, enfim, de todos os seres vivos existentes em determinado lugar ou no planeta, com um dos presentes na natureza. É o conjunto de espécies de vegetais de uma determinada região ou ecossistema específico. E é o conjunto de espécies de animais que vivem numa determinada área, como florestas, país e ecossistema específico. Gente, preste atenção, leia bastante a prova, tá bom?